Logicamente, a data, sem dúvida alguma, é o Dia dos Namorados, né? A gente já teve aqui várias participações e tudo mais, o pessoal fazendo comentários, etc, etc, etc. Mas, por esse motivo, talvez até por causa da data, surgiu aqui uma conversa entre nós aqui. O que é um contrato de namoro? Tem contrato? Bom, nós recorremos imediatamente à doutora Amanda Elito, que é advogada, e ela é também da Comissão de Direito da Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo. Doutora Amanda, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora Amanda, quando a gente fala contrato de namoro, a gente está exagerando no termo ou é isso mesmo? É isso mesmo, Heródoto, é isso mesmo. O contrato de namoro é um instrumento jurídico que os namorados, os casais de namorados, usam para regulamentar e formalizar o seu relacionamento. Isso existe, de fato, e está sendo cada vez mais comum aqui no Brasil, Heródoto. Doutora Amanda, e as cláusulas desse contrato? Como é que a gente escreve isso? É em comum acordo? Já tem um pré-contrato para a gente se basear? Como é que é isso? Olha, como todo contrato tem que ser algo consensual, então ambos do namoro têm que concordar com isso. Não é um contrato típico, portanto ele não é previsto em lei, então ele deve seguir as regras gerais do direito civil, certo? Normalmente o contrato de namoro tem como principal objetivo afastar a possibilidade de reconhecimento de uma eventual união estável entre aquele casal. Né? As pessoas costumam me perguntar, Heródoto, para que isso? Qual a função prática disso? O que significa viver em união estável? Vive em união estável quem não é casado, mas vive como se fosse casado. Portanto, se existe um reconhecimento de uma união estável daquele relacionamento, existem consequências financeiras, patrimoniais, afetivas. Então, os namorados hoje em dia tentam afastar esse risco de um reconhecimento de uma união estável. Compreendo. Agora, doutora Amanda, como o contrato tem prazo de validade, tem começo, como é que é isso? O contrato pode ter prazo, então alguns namorados pensam que é melhor colocar um prazo de 1 ano, 2 anos e depois a gente conversa para ver como que a gente tá. Isso é muito comum. Ou pode não ter prazo e o contrato pode prever que se o casal definir que o namoro acabou, eles vão ter que assinar um distrato desse contrato para ficar muito claro para os dois de que de fato eles não estão mais namorando. Isso pode acontecer. Muitas cláusulas são possíveis, tá, Heródoto? Então, cláusulas de divisão de despesas, cláusulas de obrigações afetivas. Recentemente surgiu uma notícia que eu li na imprensa de que o Endrick, jogador do Palmeiras, que vai jogar no Real Madrid agora, fez um contrato de namoro com a sua namorada e colocou uma cláusula de que eles deveriam se dizer eu te amo todos os dias. Isso é possível, uma cláusula de efeito moral e afetivo. O contrato de namoro permite esse tipo de cláusula também, além das cláusulas mais objetivas com relação a questões patrimoniais, confusão patrimonial ou separação patrimonial e obrigações financeiras entre os namorados também são cláusulas possíveis. Doutora, mas esse contrato tem que ser registrado em cartório ou não? Como eu disse, ele não é um contrato previsto em lei, ele não é um contrato típico. Então, a lei não determina que ele seja registrado ou não. Isso foi uma criação da advocacia familiarista que vem funcionando como um instrumento de prevenir confusões e litígios. No entanto, a gente sempre recomenda, tá, Heródoto, que todo contrato seja registrado, seja feito ou por um tabelionato de notas ou registrado, para que ele tenha efeitos mais efetivos. Doutora Amanda, também nesse contrato pode estar lá, caso as partes tenham qualquer desavença ou qualquer discussão, a gente elege o Foro de São Paulo para discutir isso ou não? Com certeza, as partes podem decidir onde que as discussões vão correr, se houver algum tipo de litígio ou questão judicial. As partes podem decidir, por exemplo, um mediador, no caso de alguma discussão, algum tema em que não exista um consenso, portanto, o amigo tal, que é um amigo em que ambos confiam, pode ser o nosso mediador. Esse amigo vai ter que aceitar, né?
mas isso é possível de se fazer. Então, várias cláusulas são possíveis de se fazer. Mas, repito, Heródoto, a grande preocupação de quem procura um advogado para redigir um contrato de namoro é a questão de se afastar o reconhecimento da união estável. Portanto, num eventual término desse relacionamento, as partes têm a obrigação, têm a tranquilidade de saber que isso não vai virar uma discussão judicial com relação a patrimônio, pensão, obrigações entre ambos. Esse é o principal objetivo do contrato de namoro. Agora, de resto, eu brinco que o céu é o limite, desde que sejam questões, cláusulas lícitas. Então, questões afetivas e de efeitos morais. Muita gente gosta de definir no contrato de namoro, por exemplo, o que seria uma definição de traição para aquele casal, até que ponto isso é ou não é uma traição. Isso acontece bastante. Interessantíssimo. Doutora Amanda, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom Muito dia. grato. Muito obrigado. Doutora Amanda Hérito, que é advogada e membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões do OAB. Acho que ficou claríssimo, né? Claríssimo. A questão do contrato de namoro. Para que isso não se torne, portanto, uma questão mais complexa, né? Como ela acabou de explicar aqui agora para a gente. Interessantíssimo. E envolve não só questões emocionais, como aparentemente parece, mas questões materiais. Herança, pensão e tudo mais.